Bom, essa chuva intensa aí, que de vez em quando para, volta, você sabe, traz muita preocupação, principalmente por causa do risco de queda de árvore. Tem uma audiência na Câmara dos Vereadores que discute agora como atender mais rapidamente os moradores que ligam para a Prefeitura para pedir poda e corte de árvore e nunca conseguem. Ana Paula Campos traz os detalhes. A poda de árvores foi tratada aqui na Câmara como um assunto que precisa de urgência. O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Gilberto Natalini, disse que a Prefeitura não tem estrutura para atender a todos os pedidos de poda que são feitos pelo 156 e que está estudando maneiras de agilizar esse serviço. Uma das ideias seria permitir que os moradores, por exemplo, contratem técnicos cadastrados na Prefeitura para podar uma árvore que esteja na frente de casa, por exemplo. Representantes da Eletropaulo também participaram da audiência pública. As quedas de árvores são um dos principais motivos de interrupção no fornecimento de energia. A empresa diz que no ano passado podou 160 mil árvores na capital que estavam comprometendo a rede elétrica. A Eletropaulo disse que dá treinamento para os técnicos, mas foi criticada por especialistas que também participaram da audiência pública. Segundo eles, muitas vezes as podas feitas pelos técnicos são tão radicais que acabam matando as árvores. A Eletropaulo disse que o serviço de poda tem a supervisão de um engenheiro florestal e que está ampliando as equipes para até 150 esse ano. A meta é podar 260 mil árvores esse ano aqui em São Paulo. Bom, essa audiência da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, relatório com tudo que foi discutido, vai ser entregue para a Prefeitura e também para a Eletropaulo. O poder público tem mesmo que discutir a questão das árvores da capital, melhorar urgentemente esse serviço de poda e corte, porque as reclamações são frequentes. Chove reclamação aqui no SP1, principalmente em relação à demora. Você vai ver aqui comigo algumas mensagens que a gente recebeu. Olha só como as pessoas reclamam com toda a razão do mundo, ó. A Mara está dizendo que está preocupadíssima com uma árvore que fica bem na frente da casa dela, na rua Serra de Jairé, na Moca. Ela disse que procurou a regional para pedir a poda já faz 7 meses e até agora ninguém atendeu. 7 meses, gente. E olha a quantidade de fio que passa agora dentro da árvore, né? Antigamente devia passar em cima, agora já passa no meio da árvore. A outra reclamação que veio para a gente aqui, a Iracema, ela não mandou a foto, mas disse que nessa praça aqui, ó, na Praça Domingos Americana, no Jardim Iva, Zona Leste, a gente vê o endereço aqui no mapa, tem árvores enormes sem poda, uma situação super preocupante, esse pedação todo aqui, ó, tá vendo só? Ela tá morrendo de medo, árvores com raízes para fora, enfim, a prefeitura ainda não passou por lá e o medo é bem grande de desabar a árvore por ali também. Fabiana diz que na rua da casa dela, a Frei Claude d'Albertville, no Jardim João 23, Zona Oeste, tem essa árvore linda, gigante, olha só. E a Fabiana está inconformada porque o pedido de corte não foi aceito pela prefeitura ainda. E os vizinhos, claro, não se sentem seguros. Eles acham que a árvore vai cair a qualquer momento. E também recebemos aqui mais uma reclamação. A preocupação é do Walter, do Jardim Tietê. Tirou essa foto, é na rua Ministro Apolônio Salles, na Zona Leste. Ele reclama da poda que a prefeitura fez, cortando os galhos bem no meio. Olha que servicinho mal feito, né, gente? Ele está preocupado, né, achando que a árvore perdeu a sustentação e pode despencar. Uma parte dela está quase indo para o meio da rua já, né? A capital, olha só, tem apenas 53 equipes para fazer poda de árvore em toda a cidade. 10 a menos que no ano passado, hein? Mesmo assim, a prefeitura diz que aumentou o número de podas nos primeiros meses desse ano. Só que a quantidade de pedidos é gigantesca, não para de subir. E só agora no outono, que é a melhor época do ano, para dar um trato e conseguir recuperar as árvores. 80 mil pedidos, isso só de novembro a março. E esse pessoal todo que está na fila não tem uma previsão de quando o serviço vai ser feito. É gente que nem a Cristiane, que não aguenta mais ver o perigo dos fios perto dos galhos. Eu acho que ventou e os fios encostaram e aí pegou fogo na árvore. Os fios arrebentaram e foi aquela correria e a gente não conseguiu fazer nada. A árvore fica na Avenida Zunkeler, no Mandaqui, na Zona Norte. Depois do incêndio, a Eletropaulo resolveu encapar a parte do fio que encosta na árvore. Já a prefeitura, segundo os moradores, não apareceu para cortar os galhos, apesar dos vários chamados. Agora, podar uma árvore não é algo simples. Ela tem essa casquinha aqui, que é que nem a nossa pele.
funciona como uma barreira, impede a entrada de fungos, vírus, bactérias. Quando uma equipe corta um galho, acaba criando uma ferida na árvore e aí vira uma porta de entrada para doenças. Tem vez que não tem jeito, precisa fazer a poda. E aí o melhor momento para fazer isso é justamente agora, no outono. Nessa época, as árvores não crescem tanto, porque tem menos luz, os dias são mais curtos. Aí elas conseguem se recuperar melhor dessa ferida que é a poda. Por isso que a gente fala que no final do inverno, a véspera da primavera, você tem a recuperação completa da parte cortada da árvore. A gente tem que observar se tem a presença de abelhas, de ninhos de pássaros, de lagartas que vão se transformar em borboletas, de formigas, porque esses agentes são fundamentais na manutenção e no equilíbrio ecológico do ecossistema que compõe o cenário urbano. A Cristiane quer que a árvore fique bem, por isso não vê a hora de ter uma avaliação dos técnicos da prefeitura. E nessa briga entre os fios e as árvores, ela já sabe de que lado está. Eu acho que se eles dessem um jeito na fiação, e podasse, juntar os dois, eu acho que a árvore poderia ficar. Todo mundo gosta da árvore. Ela traz a sombra, o verde, é cheirosa, é tudo de bom. É o que a gente sempre defende aqui no SP1, né? Que a Eletropaulo e a Prefeitura trabalhem juntas, né? Há anos e anos a gente pede isso, né? Um trabalho conjunto, bem feito, com prioridade, para você ir a fundo nessas questões das árvores mais preocupantes, enfim. Olha só, já tem muita gente falando de árvore aqui no SP1, é a sua participação nas redes sociais, a gente agradece, é fundamental. O Paulo Porto dizendo o seguinte, ó, Prefeitura de São Paulo deveria deixar a poda por conta do morador sem precisar de pedido, como é feito nas cidades do interior. Será que isso é possível? Não é? Tem que fazer alteração de lei? Fica, portanto, aí essa, vamos dizer assim, essa sugestão do Paulo para a gente pensar a respeito. A Prefeitura Regional de Santana Tucuruvi diz para a gente, em relação à reportagem que você viu agora há pouco, que está esperando a Eletropaulo terminar o serviço para conseguir podar essa árvore no Mandaqui. Agora, quando vai ser isso? Por que não faz um prazo? Por que não senta todo mundo e acerta isso direitinho, né? É mais um exemplo preocupante da necessidade de melhorar urgentemente o atendimento em relação a essa questão das árvores. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta então com mais redes sociais, vocês participando aqui do SP1.